Olá pessoal, esse é um vídeo explicativo sobre Linux Conectiva 9. Nós vamos falar sobre trabalhar com o modo texto do Linux. Para isto, aperte as teclas de atalho Ctrl Alt F1 para acessar o terminal do Linux. Perceba que ao apertar as teclas Ctrl Alt F1, o modo texto do Linux é então habilitado. Nós temos a máquina do Linux trabalhando agora em modo de texto. De início, o sistema pede o seu nome de usuário. Então perceba aqui do lado esquerdo da tela a descrição Ehance espaço login, 2 pontos. E o cursor está piscando, solicitando então que o nome de usuário seja digitado. Eu vou utilizar aqui no meu exemplo o usuário root. Vocês devem utilizar o usuário alunos para efetuarem o login no sistema. Veja. Ao digitar o nome de usuário, aperte a tecla Enter. Em seguida, o sistema solicita então a senha de acesso ao sistema. Em seguida, pressione a tecla Enter. Quando fazemos login no sistema, a máquina nos apresenta a seguinte informação. Perceba, entre colchetes está root, @ehance, espaço root, fecha colchetes, jogo da velha. Essa descrição com o jogo da velha ao final mostra que o usuário tem poderes de administrador. Na conta de vocês, a descrição final será um cifrão. Então, estará entre colchetes da seguinte forma: alunos, @ehance, espaço, o diretório de vocês, o diretório home, desktop, ou até mesmo o diretório root. Fecha colchetes e o cifrão, ok? A partir daqui já é possível digitar os comandos no Linux. Então existem alguns comandos interessantes. Por exemplo, se eu quiser saber o que há no diretório root, eu vou digitar então o comando ls. Aperto Enter e veja, existem algumas pastas ou alguns diretórios no meu diretório root. Eu tenho o diretório aula, o diretório Linux, o diretório Conectiva Office 1.1.2, desktop, flores, pasta, enfim, existem aqui alguns diretórios, ok? Se eu quiser então criar um novo diretório, percebam o comando que será editado. mkdir. Este comando serve para criar um novo diretório. Espaço. E agora vou digitar o diretório turmas de Linux. Então perceba, turmas, eu vou usar aqui o underline, Linux, ok? Então este é o meu novo diretório. Aperto a tecla Enter e o meu diretório foi criado. Como eu vou saber se de fato esse diretório existe ou não? Aperto novamente a tecla ou as teclas ls, comando listar, e teclo Enter. Percebam que agora em azul aparece também a descrição turmas Linux, tá? Então está aqui, turmas Linux. Veja que é muito simples então utilizar o comando para criar um novo diretório. E se eu quiser sair do diretório onde estou, o diretório root, e ir para o diretório turmas Linux? Este procedimento é muito fácil. Basta digitar o comando cd
espaço e o diretório para onde eu quero ir. Turmas, underline, Linux. O Linux é um sistema case sensitive, ou seja, ele diferencia letras maiúsculas de minúsculas. Neste caso, é extremamente importante que você digite os caracteres exatamente como eles são, ok? Apertamos Enter e olha só, a saída do Linux mudou. Agora é root@errance espaço turmas Linux, ou seja, é nessa pasta, nesse diretório que eu estou neste momento. Veja agora como escrever um texto no Linux, no modo texto, dentro do shell, e salvá-lo na pasta turmas Linux. Percebam, o comando é cat mais um redirecionador maior que espaço, o nome que eu vou dar ao meu arquivo será então Linux. Vou chamar o meu arquivo de Linux. .txt para indicar que é um arquivo de texto. Tecla Enter, já posso escrever o meu texto. Esta é uma vídeo aula de Linux feita pelo professor Floresvaldo Passos. Para as turmas de Linux do módulo Consultor em Linux da Poli Formação em Tecnologia. Então percebam, esse é o meu texto. Olha só, escrevi o texto. Esta é uma videoaula de Linux feita pelo professor Floresvaldo Passos para as turmas de Linux do módulo Consultor em Linux da Poli Formação em Tecnologia. Quando concluir o seu texto, aperte a tecla Enter e na linha vazia, na linha em branco, aperte a tecla Ctrl D. Novamente, estamos no diretório Turmas Linux. Para eu saber o conteúdo desse diretório, ou desse arquivo que eu acabei de criar, para eu ler essa descrição, eu vou então, dentro da pasta Turmas Linux, que é onde eu estou, digitar o seguinte comando: cat espaço, o nome do meu arquivo. O meu arquivo chama-se Linux. Então, eu vou digitar aqui linux.txt. Aqui está, Enter. E aí, então, já aparece para mim o texto na linha seguinte. Ok? Então, vejam que é muito tranquilo para se trabalhar com a criação de um texto e salvá-lo dentro da pasta correspondente, a pasta que você queira salvar. Se eu quiser voltar ao meu diretório root, onde eu estava inicialmente, perceba como será feito. Digitarei o seguinte comando: cd Enter. E já estou de volta no meu diretório root. E se eu quiser então copiar o texto que eu criei